Bem-vindo aos relatos assustadores. Primeiro relato: o velho na porta. O relógio marcava as horas enquanto me encontrava sozinho em casa. Eu tinha 15 anos naquela época, e meus pais saíram para jantar e comemorar o aniversário de casamento. A noite estava tranquila até que a campainha tocou, quebrando o silêncio. Fui até o interfone e olhei pela câmera. Um velho homem estava lá, de pé, olhando fixamente para a câmera. Perguntei o que ele queria, mas o velho permaneceu em silêncio. Tentei novamente, mas o resultado foi o mesmo. Disse a ele que não poderia abrir a porta, já que estava sozinho em casa, e desliguei. Decidi distrair minha mente jogando no celular. Após algumas partidas de um jogo de tiro, uma imagem estranha surgiu na minha mente. Uma sensação incômoda, como se algo estivesse errado com o velho homem. Sacudi a cabeça para afastar esses pensamentos. Curiosidade tomou conta de mim, e fui até o interfone. Liguei a câmera e minha mão tremia, minha boca estava seca. O velho ainda estava lá, imóvel. Uma sensação arrepiante percorreu minha espinha, e uma inquietação crescente me envolveu. Preocupado, decidi ligar para o vizinho. Contei a história, mas ao olhar pela janela, o vizinho disse que não via ninguém lá fora. Uma sensação estranha se instalou enquanto eu olhava novamente pela câmera do interfone. Tudo estava vazio, como se o velho homem nunca estivesse ali. Ainda em choque, liguei para o meu tio, que morava nas proximidades. Ele prometeu vir rapidamente para ficar comigo, e esse pensamento trouxe algum alívio. No entanto, enquanto esperava, a campainha tocou novamente. Ao olhar pela câmera, tudo estava escuro. Isso não fazia sentido, pensei comigo mesmo. Gritei pela janela, tentando identificar quem estava lá fora, mas a noite estava tão escura que não era possível enxergar muito. O portão começou a bater violentamente, como se alguém estivesse tentando forçar a entrada. Decidi fechar a janela e trancar todas as portas e janelas por segurança, enquanto aguardava a chegada do meu tio. Enquanto fechava as janelas do quarto, ouvi um estrondo vindo de baixo. Parecia que a porta de entrada da casa tinha batido. Entrei em pânico por um momento, questionando se eu realmente havia trancado a porta. Eu estava certo de que sim, mas a dúvida se instalou, deixando-me apreensivo e em alerta máximo. A escuridão lá fora parecia envolver a casa em um manto sinistro, e os sons inquietantes da porta batendo e do portão sendo forçado aumentavam meu temor. O tempo passava devagar enquanto eu esperava a chegada do meu tio, e a incerteza pairava no ar, tornando cada som um motivo de preocupação crescente. A situação se tornava cada vez mais aterrorizante. Ao tentar ligar para meu tio novamente, o telefone apenas caiu na caixa de mensagem. Desesperado, liguei para o vizinho da frente, tentando minimizar o que estava acontecendo. Ele, porém, insistiu que tudo estava normal e que eu deveria ir dormir e esquecer essas coisas. No entanto, ao escutar passos na parte de baixo da casa, a sensação de que algo estava muito errado se intensificou. Seria aquele velho homem novamente? O medo me dominava, mas a curiosidade me impelia a descer devagar pelas escadas para tentar entender o que estava acontecendo. Ao alcançar a parte inferior, o velho estava lá, olhando na minha direção. O medo tomou conta de mim, e, ao tentar subir apressadamente, escorreguei, caindo sentado no degrau da escada. O velho escutou o barulho e virou o olhar na minha direção. Corri desesperadamente para subir as escadas e me tranquei no banheiro. A porta começou a bater, como se algo estivesse forçando a entrada. Em meio ao desespero, segurei a maçaneta com firmeza, gritando por socorro. O som das batidas ecoava pelo banheiro, e a sensação de vulnerabilidade me deixava em pânico.
As lágrimas escorriam pelo meu rosto em meio ao pânico, e de repente, a porta parou de se mover. O silêncio envolveu o banheiro, interrompido apenas pelos passos ecoando pelas escadas. Algo bateu na porta. Você está bem? Aconteceu algo? Era a voz do meu tio, cheio de preocupação. Abri a porta e, aliviado, contei a história para ele. Preocupado, meu tio checou cada canto da casa, mas não encontrou ninguém. Nem mesmo nos registros da câmera do interfone havia qualquer sinal do velho homem. Mas eu jurava que o tinha visto. Meu tio ficou em casa até a chegada dos meus pais. Relatei toda a história, mas para eles, eu estava apenas impressionado com algum filme de terror que tinha assistido. No entanto, a certeza do que vi permanecia em mim, mesmo que todos ao meu redor duvidassem. Aquela noite deixou cicatrizes profundas em minha mente, e a incerteza sobre o que realmente aconteceu continuou a me assombrar. Quem era aquele velho homem? E o que ele queria? Mesmo com a presença de minha família, a sensação de que algo estranho se escondeu nas sombras persistia, tornando aquela experiência uma lembrança inquietante, que eu não conseguia esquecer. Segundo relato: o garoto na madrugada. Era uma daquelas noites em que a vontade de aventura tomou conta de mim. Combinei com meus amigos de explorarmos um terreno abandonado nos arredores da cidade durante a madrugada. O lugar tinha fama de ser meio assustador, mas a curiosidade falou mais alto. Cheguei ao local combinado, empolgado para nossa escapada noturna, mas, para minha surpresa, nenhum dos meus amigos apareceu. Fiquei ali, sozinho, no meio da escuridão, sentindo uma mistura de ansiedade e desapontamento. Decidi dar uma volta pelo terreno, na esperança de encontrá-los em algum canto. Foi então que percebi a presença de alguém além das sombras. Um homem de chapéu, que ocultava parte do rosto, apareceu diante de mim. Ele parecia ter surgido do nada. "O que um garoto como você está fazendo por aqui a essa hora da noite?", perguntou o homem, com um tom de voz que misturava curiosidade e ironia. "Isso não parece ser o lugar mais seguro, não é mesmo?" Ele soltou uma risada, como se achasse graça na minha presença ali. Surpreso e um pouco desconfortável, expliquei sobre o combinado com meus amigos e como eles não apareceram. O homem manteve seu sorriso enigmático enquanto ouvia a minha explicação. "Bem, você deveria ter mais cuidado. Este lugar pode ser perigoso, especialmente à noite. Nunca se sabe o que pode estar espreitando nas sombras", ele comentou, ainda sorrindo. Aquelas palavras me deixaram arrepiado. Perguntei quem ele era, mas o homem simplesmente disse que estava de passagem. Antes que eu pudesse insistir, ele se afastou, sumindo na escuridão. Meu coração batia descompassado enquanto eu corria freneticamente de volta para casa, o medo se apoderando de mim a cada passo. Ao atravessar uma rua em um ponto de fraca iluminação, lá estava ele novamente, e o homem de chapéu, surgindo como uma sombra na noite. "Que coincidência, garoto. Parece que você está me seguindo", ele comentou com uma risada alta que ecoou no vazio da rua. Aquelas palavras gelaram minha espinha, e o pânico se instalou. Eu não sabia o que ele queria ou por que ele parecia estar me perseguindo. Sem hesitar, dei meia volta e corri na direção oposta, ignorando a voz do homem. Meus passos ecoavam no silêncio da noite, e a sensação de que ele estava atrás de mim me fazia correr ainda mais rápido. Eu não ousava olhar para trás, com medo de encontrar aquele rosto oculto pelo chapéu. A cidade, que parecia adormecida, tornou-se um labirinto sombrio onde o único som era o bater acelerado dos meus pés. O medo se intensificava a cada esquina, cada vez mais difícil de respirar. Eu queria gritar por ajuda, mas não havia ninguém por perto.
A angústia crescia quando percebi que não havia nenhuma alma viva naquele lugar deserto. A rua deserta e os prédios silenciosos aumentavam a sensação de isolamento. Decidi arriscar mais uma olhada para trás, apenas para ver o homem de chapéu ainda me seguindo, sua risada ecoando assustadoramente. Decidi correr sem olhar para trás, ignorando qualquer coisa que não fosse a segurança da minha casa. Cada sombrio passo que dava ecoava na minha mente, alimentando o terror que crescia dentro de mim. O que quer que estivesse acontecendo, eu precisava escapar daquele pesadelo e encontrar um lugar seguro. O medo tomava conta de mim enquanto eu continuava correndo, desejando que aquela noite sombria acabasse logo. Meu corpo foi abruptamente empurrado contra a parede, e um arrepio de pavor percorreu minha espinha quando percebi que o homem havia me alcançado, mais rápido do que eu poderia imaginar. A força do empurrão deixou-me sem fôlego, e meu coração pulsava com uma mistura de terror e confusão. Eu só quero ajudar, garoto. Do que tem tanto medo? O homem comentou com uma calma perturbadora, sua risada ecoando como um eco sinistro na escuridão da noite. Minhas pernas tremiam, e eu estava paralisado pelo medo. As palavras dele soavam contraditórias com sua presença ameaçadora. Tentei me soltar, mas sua mão firme mantinha-me preso contra a parede. Não precisa ter medo. Às vezes, as coisas não são o que parecem, continuou ele, sua voz suavizando, mas eu não conseguia confiar nele. Seu rosto permanecia oculto sob o chapéu, tornando impossível ler suas verdadeiras intenções. Eu não conseguia articular palavras, apenas encarava aqueles olhos invisíveis sob o chapéu. O silêncio pairava no ar, interrompido apenas pelas palavras enigmáticas do homem e por sua risada que ecoava na rua deserta. Aquele homem me encarava intensamente, e minha angústia parecia deixá-lo mais nervoso a cada segundo. De repente, ele começou a gritar, questionando se eu tinha medo dele, se ele parecia ameaçador. A atmosfera ficou ainda mais tensa quando ele se tornou agressivo, colocando a mão para trás enquanto ainda me mantinha contra a parede. Pude ver um brilho metálico em suas mãos. Instintivamente, fechei os olhos, temendo o pior. A força daquele homem era avassaladora, e eu me senti impotente diante da situação. No entanto, como se por uma intervenção divina, os gritos do homem ecoaram pelas ruas vazias. Uma voz de outro homem surgiu de uma janela próxima, gritando: "Veio! O que está acontecendo aí? Largue meu filho, a polícia está chegando, seu maluco!" Os olhos do homem se arregalaram de surpresa e alarme. Ele soltou-me abruptamente e começou a correr para as sombras, desaparecendo na escuridão. O homem da janela não era meu pai ou alguém que eu conhecia, mas naquele momento, ele era um verdadeiro anjo da guarda. Ainda atordoado pelo medo, agradeci ao homem pela ajuda. Disse a ele para não ligar para meus pais, prometendo que voltaria para casa são e salvo. Agradeci novamente, e, com as pernas trêmulas, comecei a me afastar do local, agradecendo silenciosamente pela intervenção que me salvou daquela situação aterrorizante. Nunca revelei essa história aos meus pais, por medo de que eles possam brigar comigo ou me proibir de sair de casa. Ainda temo que um dia aquele homem possa aparecer novamente, tenho evitado a todo custo voltar para aquela região. Terceiro relato. A carona na estrada. Era uma noite escura e silenciosa, enquanto eu dirigia de volta para casa após uma viagem entre cidades. A estrada deserta parecia se estender infinitamente à minha frente. Pensei que seria mais uma viagem monótona de madrugada, mas de repente, um vulto surgiu no meio do caminho. Instintivamente, freiei o carro, surpreso com a figura que se revelou ser uma jovem garota. Seus olhos ansiosos refletiam a luz dos faróis enquanto ela acenava pedindo carona. Com um misto de preocupação e curiosidade, abaixei o vidro e perguntei se ela precisava de ajuda.
A garota, visivelmente abalada, explicou que havia sido assaltada, e o ladrão levou não apenas seus pertences, mas também seu carro e celular. Agora, ela estava presa na estrada deserta e precisava chegar até a próxima cidade. Sem hesitar, ofereci uma carona, preocupado com a situação em que ela se encontrava. Ela agradeceu, aliviada, e entrou no carro. Ao entrar no carro, a garota parecia relutante em compartilhar detalhes sobre o assalto. As informações que ela ofereceu eram vagas, e algo em sua narrativa parecia não se encaixar completamente. Fiquei pensativo sobre o que realmente poderia ter acontecido, mas decidi não pressionar mais. No entanto, a situação tomou um rumo estranho quando, alguns minutos depois, disse que estava cansada e queria fechar os olhos por um instante. Surpreso pela resposta, concordei, mantendo uma cautela crescente. Minutos se passaram, e a garota tirou um pequeno borrifador do bolso, alegando ser um perfume. O cheiro suave preenchia o carro, mas subitamente minha visão começou a ficar turva, como se a estrada estivesse se transformando em uma paisagem dançante diante dos meus olhos. Com a sensação de que algo estava errado, disse que precisava parar o carro. A garota pareceu surpresa e perguntou o que estava acontecendo. Afirmei que não me sentia bem e que não era seguro continuar dirigindo naquele estado. No entanto, ela insistiu que sabia o caminho e ofereceu-se para guiar o carro. Meu julgamento parecia afetado pelo estranho perfume, e, contra minha própria intuição, acabei concordando. Troquei de lugar com ela, e meus olhos pesaram subitamente. A sensação de sonolência era irresistível, e antes que eu pudesse compreender completamente a situação, adormeci. Um forte barulho batendo na janela lateral rompeu meu estado de inconsciência. A escuridão ainda dominava o entorno, e eu percebi uma dor aguda na cabeça. Ao passar a mão pela testa, senti a umidade pegajosa do sangue. Luzes intensas começaram a preencher meu redor, e a confusão tomou conta de mim. Carros de polícia? O que estava acontecendo? Com esforço, meu corpo doendo como se estivesse em pedaços, vi um policial se aproximando e ajudando-me a sair do carro. Ele perguntou se eu me lembrava do que tinha acontecido. A história da garota veio à minha mente, e, imediatamente, olhei para o carro. Onde ela estava? Para minha surpresa e horror, o carro havia colidido violentamente contra uma grade de segurança da estrada, e eu estava no banco do motorista. Uma onda de pânico se apoderou de mim. Lembro-me de ter trocado de lugar com aquela garota antes de adormecer. O policial explicou que não havia ninguém mais no carro. A realidade distorcida da situação começou a se desenrolar diante de mim. A garota e a estranha situação na estrada pareciam agora uma névoa distante. Os meses se passaram, mas a incerteza ainda paira sobre mim. Minha mente oscila entre a remota possibilidade de ter adormecido ao volante e ter imaginado toda aquela história com a garota ou a perturbadora realidade de sua existência e desaparecimento inexplicável. Nada no carro havia sido roubado, e a dúvida persistia. A pergunta que mais me assombra é, se ela existiu, para onde foi? Por que ela desapareceu sem deixar vestígios? A ausência de qualquer evidência concreta torna a situação ainda mais desconcertante. Nenhum pertence foi levado, e não havia sinais de um acidente verdadeiro além das marcas na grade de segurança. Uma teoria mais inquietante começa a surgir em minha mente. Seria possível que a garota fosse algo mais do que humana? Um espírito atormentado, talvez? As respostas parecem elusivas, e a incerteza persiste como uma sombra constante. Agora, cada vez que pego a estrada à noite, a lembrança daquela misteriosa viagem me assombra. A verdade permanece escondida em algum lugar entre a realidade e a possibilidade, e eu continuo a me questionar se algum dia conseguirei desvendar o enigma daquela noite enigmática.
Obrigado por assistir. Contamos com seu apoio. Se inscreva no canal, curta o vídeo e compartilhe com seus amigos. Até o próximo vídeo.